Salvem, pedregulhos! Desde ontem, sabe que eu pensei bastante. Será que merece um vídeo desses? Não merece? Em resposta ao amado colega, beijo do gordo, Miller Filho. Achem o que quiserem, mas não é... Ai, ele broxou! É por questões simples. Primeiro, o Miller precisa de audiência. Então, quando tem essa confusão, esse tendel, todo mundo sabe que nós gosta do tendel. Aí ele aumenta a popularidade. Cada vez que dá esse tendel, esse vucu-vucu, aumenta a popularidade. Mesmo que não se mantenha, né? Mas ainda assim tem aquele boom inicial. E os canais até precisam disso, né? Eles promovem uma ação para atrair seguidores. E aí, mesmo que depois as pessoas vejam que aquilo não é o que elas querem, acabam saindo fora, mas daquela multidão que o canal atrai, acaba ficando uma parcela dela. Então, é entendível. Mas eu não creio que eu deva colaborar com isso. Então seria um contra para resposta. Por outro lado, nós gostamos do tendel. E quando você recebe uma acusação leviana assim, eu acho que é um pouco injusto e covarde você acabar deixando sem resposta. Então vamos lá. Em relação à dona Marinara, agora não tenho nada a falar, porque não foi ela que falou as coisas. Não tenho nada a falar, mas estou acabando falando, né? Como que iniciou toda essa função? Existe uma discussão normal na Câmara de Vereadores. Como controle social, tem uma coisa que eu não admito em qualquer vereador, em qualquer político: se recusar a ouvir a população. E foi exatamente o que os vereadores Marinara... Por que é Marinara primeiro? Porque é ela que encabeçou toda a coisa. Marinara, Roberto, Edson, Guilherme, Lauderi. O problema todo foi porque eles se negaram a ouvir a população. O vereador Jairo propôs, muito sabiamente, porque é sábio aquele velhinho, propôs muito sabiamente que se retirasse de pauta o projeto dos uniformes escolares, para se ouvir a população. O que os pais e mães queriam falar a respeito? Se os pais e mães não estavam incomodados com aquilo, então não tem problema nenhum. Vota e acabou. Porque a população é soberana. E os vereadores não estão ali para votar por si. Eles estão ali para votar pelos moradores, pelos munícipes. E esses 5 vereadores citados não quiseram ouvir a população. Esse foi o problema. Aí, para retrucar isso, a vereadora foi usar a tribuna para dizer que quem estava se colocando contra esses 5 vereadores era um machista. Isso é uma acusação séria para mim. E aí, desaforo não se leva para casa. Roupa suja se lava na rua. E aí começou toda a função. Até chegar agora, e o mimimi cada vez aumentando, até chegar onde estamos agora. Então, vocês que agora estão nessa celeuma, ai, machiste! Para um pouco e pensa, tá? E eu tenho confiança que em quem chegar esse vídeo, se tiver esperteza, se tiver inteligência, vai chegar num denominador comum. A criticada está sendo a vereadora que não quis ouvir a população. Ponto. Todo o resto é fogo de palha.
só para atrair atenção, que depois a gente vai falar. Quanto ao senhor Miller, quando houve aquela virada de chave do Miller na eleição agora do ano passado, eu posso falar por mim e posso falar por muita gente com quem eu tive contato que ficamos felizes. Não porque o Miller estava apoiando o PL, não porque o Miller estava espauleando o PT, não. Mas porque o Miller parecia ter se reajustado. Naquela época, ele descobriu que estava com problemas de saúde graves, que ele tinha que mudar drasticamente o seu estilo de vida para ter uma continuidade nesse planeta. E segundo até o que ele mesmo dizia na época, e abertamente, não é nenhum segredo isso, quando você vê a carneira de perto, você reavalia os teus conceitos, os teus valores. E não só eu, como muita gente com quem eu conversei, eu acho que todos os sujeitos de bem que existem nesse município e nesse planeta, ficaram felizes. Porque mesmo não acreditando, se tinha muita esperança que realmente aquilo fosse uma virada de chave. E não foi, infelizmente. Continuamos torcendo, mas não foi. E o que eu posso dizer? Cara, o que eu posso dizer é o que eu já dizia antigamente. Vamos voltar lá no movimento pró-impeachment, quando teve uma grande briga imensa entre o movimento pró-impeachment e o repórter Miller Filho. Inclusive, foi trazido hoje pelo Miller Filho até a questão da moção de repúdio. Que ele xingou o Robertson e tal. Não me orgulho de dizer. Mas a ideia de moção do repúdio foi minha. Porque é assim. Como eu disse, o Miller tem um jornalismo assistencial que é excepcional. Que precisa na cidade. Ele vai até os carentes, faz o Natal solidário, se envolve em causas sociais. No problema que a filha do Oberdan teve, a Shirley, ele foi fundamental, deu toda a transparência que precisava, ajudou na campanha. Então tem sua função. Mas entrando na parte política, sendo um ator dentro da questão política, nesse caso, infelizmente, não está fazendo bem para a cidade. E eu digo isso como um cuidador do controle social da cidade. Não está fazendo bem. Isso sim, está criando animosidade entre as pessoas. E mantenho cada palavra. Cada vírgula. Este é o Miller Filho, infelizmente. Torno a repetir todas as palavras. Como repórter assistencialista, Miller Filho é espetacular. Eu não sou disso de ir ficar fazendo evento para distribuir brinquedo. O Miller Filho tá aí nesse papel, otimamente conceituado. Tanto que recebe a ajuda de Deus e mundo por esse trabalho assistencialista. Mas quando entra no campo político, é uma desgraça. E eu estou falando com a maior serenidade possível. É uma desgraça. Ele sempre está do lado errado. É impressionante. Nesse caso, foi no movimento pró-impeachment Silvio Weber. Quando ele entrou no grupo pró-impeachment Silvio Weber, ele entrou levantando bandeiras de palavra de ordem tipo fora Silvio. E de repente, numa virada de mesa, ele deu um cavalinho de pau, saiu do grupo e começou a defender o Silvio. E aí é claro que o movimento começou a paulear em cima do cara. E com razão. E ele foi, até hoje, defendendo o Silvio Weber.
E a grande questão, ele defende Silvio Weber. Em várias ocasiões, vocês vão achar postagens minhas, conversas minhas, onde eu defendo as ações Silvio Weber. Sim, ações devem ser separadas de pessoas. E se você for fazer um paralelo entre a gestão atual e a gestão de Silvio Weber, em muitas ações, foi muito, mas muito superior a Sandro Ferigolo. Totalmente separada da questão da corrupção. Se penaliza o que tem de ruim e se aplaude o que tem de bom. É o básico. Mas é diferente com o Miller. Ele pessoaliza. Então, ele defende não as ações do Silvio Weber. Ele defende Silvio Weber. Então, qualquer coisa que o Silvio faça tem que ser defendido. Essa é a diferença. E nesse caso, são pouquíssimas as coisas das quais eu me arrependo, porque eu penso muito bem antes de fazer alguma coisa, e menos ainda as coisas das quais me desculpo. Então não é esse o caso. Nesse caso eu só me arrependo por ter sugerido a moção de repúdio contra o menino. Mas é que estava muito demais. Mas realmente não é algo a se fazer. No caso, pedi uma moção de repúdio contra um comunicador. Então, quanto a isso, eu retiro. Tá? Me arrependo, tá? Não é algo que deveria ter feito. E o grande problema o grande problema Miller Filho, eu continuo falando após. Nesse mesmo vídeo. E novamente, ressalto, são questões diferentes. O Miller Filho do jornalismo assistencial, ou assistencialista, como queiram, eu acho que acaba vinculando uma coisa na outra, é uma coisa. Mas aqui nós estamos falando do Miller Filho, jornalista político. Tem que fazer muito bem essa separação, porque aí é que está o problema. Tem que destacar também que existe uma diferença muito grande entre jornalismo e publicidade. Claro que acaba se misturando muitas vezes, mas o jornalismo que só fala bem, que só passa pano, não é jornalismo, é publicidade. E da mesma forma, também não dá pra ficar nessa, não podemos julgar o Silvio Weber, mas porque eu não concordo com o tipo de visão política. E novamente, não Itara merece. É medo do Miller Filho. Porque é a sobrevivência da cidade que está em jogo. E nesse caso, falando em sobrevivência da cidade, sim, o grupo tem razões para ter medo de Miller Filho. Porque a visão política que a gente enxerga hoje não condiz ao que a gente acha que Itara merece. Então não podemos admitir, eu falando daí como integrante do grupo de WhatsApp, não do movimento, vocês me entenderam. Eu não gostaria de ver, por exemplo, o Miller Filho como um vereador, como um secretário, e muito menos prefeito, porque eu não concordo com o tipo de visão política. E novamente, não estamos falando do Miller Filho do Itara News, que faz aquele trabalho assistencial. Estamos falando do Miller Filho que resolveu entrar para a política. Seja opinando, seja defendendo, ou seja como candidato. Eu não gostaria. E os do grupo também não gostariam. E todos eles têm o amplo direito de se manifestar. Por quê? Por quê? Por quê? Quando você resolveu deixar de ser noticiador para virar notícia, tem que encarar a mão dupla. É inevitável. Perdeu o Playboy. É isso aí. Esse é o problema Miller Filho. O canal do Miller, ele sobrevive de publicidade, é claro. E então é normal que ele cobre pelo seu espaço. Mas também é muito normal que quando ele se coloca nessa posição, ele responda pelos seus atos. Então não tem como hoje ele chamar, por exemplo, o vereador Roberto de canalha, que até hoje a gente chama de o meu canalha favorito, e depois dar 3 tapinhas nas costas e lamber o saco.
Desculpa, mas não tem outro termo bom para falar isso. Não tem como ele dizer pro Hernan Mostage do museu que se encontrar na rua, um fica de pé e o outro deitado, mais ou menos como ele falou comigo agora, e depois se encontrarem os dois no girassol, que quase que o Hernan deu uns tapas nele. Caso vocês não saibam, já saibam agora, que após a provocação do Miller, se encontraram os dois na loja Girassol no dia do julgamento do Silvio e quase deu tapa. E o Miller reconheceu o erro tal, e assim vai. E hoje, lambendo o saco do Hernan. Cara, não dá. Eu acho feio. Porque você pessoaliza demais as coisas e depois você simplesmente dá um cavalinho de pau como se nada tivesse acontecido. Então, e uma coisa é a pessoa, outra coisa é o profissional. Como o profissional Miller, cara, eu vou sempre ter que respeitar. Porque o profissional no papel dele, o repórter assistencialista. Quando ele invade o lado político, ele é o Miller político. Ele já não é mais o repórter. Quando ele hoje apoia o Sandro, o Zenir, a Marinara, ele é o Miller político, ele não é o Miller repórter. Então, pô, Galo, esse Galo deve ser do Miller. Não, do Miller não. Qualquer um menos do Miller. Tá. Então, esse é o problema. E, no caso, o Miller, ele faz publicidade quando entra no campo político. Porque daí ele vende o seu espaço. E aí ele é fidalgal, assim como ele é com o Silvio Weber. Não importa o que você faça. Quem paga a banda escolhe a música. E... prove que a Marinara tá me pagando. Eu não tenho como provar que a Marinara está pagando, mas eu sei que é óbvio que a gestão tá pagando. Porque senão não teria tanto espaço no programa Miller Filho da gestão Sandro Ferigolo. E ele já me confessou e falou no vídeo, para ter espaço no programa dele, paga. Então, é óbvio, uma coisa leva a outra. E ontem ele mete o pau no Sandro, hoje tá lambendo. Ontem mete o pau no Zenir, hoje tá lambendo. Ontem mete o pau no Gilmar, hoje tá lambendo. Porra, cara. Aí é brincar com a inteligência dos outros. Mas tudo bem, é o seu papel. Mas quando entra no campo político, aí ele tá querendo a destruição da cidade. E agora, principalmente, agora não, sempre. O porquê que eu tive que fazer essa resposta lá em 2023? Porque assim como hoje, aí ele começa a se jogar no chão, espernear. Aliás, até acredito que ele tem essa simpatia com a vereadora, porque é outro mimimi. Quando daí começam a atacar as cagadas que ele faz, aí ele se joga no chão. Ai, querem acabar com o Natal Solidário. Ai, querem atacar o Natal Solidário. Não, Miller. A gente quer que você fique no Natal Solidário. E pare de se envolver na política, porque você só faz merda na política. Esse é que é o problema. E não tô falando nada aqui que eu não tenha falado lá atrás e não tenha falado pro Miller. Vamos pro último videozinho. Eu sei que muita gente que está assistindo adora o vereador Lauderi, é o vereador do coração, e pelo que eu sei, o Lauderi é gente muito fina, mas como vereador, é um zero à esquerda. E nesse exato momento, não tem como vocês concordarem com uma irregularidade, uma ilegalidade, só para ter um bom garoto lá na Câmara de Vereadores. Aí voltamos naquele ponto. O munícipe tem que colocar na cabeça o que ele quer. Aí uma coisinha que você falou, Miller, de colocar mais mulheres na Câmara de Vereadores. Miller, vereador para mim não tem gênero, sinceramente. Eu acho que pode ser mulher, pode ser homem, pode ser trans, pode ser crocodilo, pode ser jacaré, pode ser lobisomem. Tanto faz. Porque, sinceramente, uma das melhores vereadoras que nós tivemos, vereadora Priscila,
E um dos melhores vereadores que nós tivemos, vereador André Burim. Pau a pau. Não tem o que se destacar ele ou se destacar ela. O que importa é o bom trabalho, né? E vamos colocar no tempo atual. Quem livrou a cara do vereador Lauderi? 7 homens e uma mulher. Então, uma mulher que foi achacada pelo vereador no dia da cassação do Silvio Weber. Que até você estava lá no plenário, lá filmando também no dia, né? Então, eu não vejo diferença, sinceramente. Para mim, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser lobisomem, pode ser jacaré, pode ser aranha, pode ser tudo. Desde que faça um bom trabalho. E aí? Eu falei alguma coisa lá em essa live que eu fiz com o Miller, foi, eu acho que no início do ano, quem sabe? Não, pode ser no início do ano. Não, no ano passado ainda. Foi antes da virada do ano, por causa do frio, né? Eu tava de gorrinho, porque tem frio essa carequinha. Eu falei alguma coisa que eu não tenha repetido agora, nesses últimos dias? Qualquer coisa? E vejam bem, esse episódio foi na cassação do Silvio Weber. A vereadora Rose foi levada até a cozinha, cercada pelo vereador Oberdan, pelo vereador Lauderi, pelo advogado Robson Zin, que agora está sendo contratado pelo Sandro Ferigolo, por Inex, para pagar a dívida de campanha, e pelo Silvio Weber. E a vereadora foi achacada. Foi literalmente ameaçada, porque ela se sentiu ameaçada, tanto que mandou mensagem pedindo socorro pro vereador Robertson. E aí o Miller não fala nada. Por quê? Por quê? Porque ele é amigo do vereador Lauderi, assim como ele é amigo do Silvio Weber. Aí ele não pode ver problema no mundo nenhum com o Lauderi. O Lauderi não erra. O Lauderi caga cheiroso e não peida. E esse é o problema. Porque daí você passa pano para atos ruins e coloca no mesmo balaio dos bons atos. A vereadora Marinara se encaixa nesse mesmo exemplo do Miller Filho. Por quê? Atos bons. Quando ela, no início, ela entrou sempre militante. Isso foi sempre enojante. Mas ainda assim ela tinha episódios de representatividade. Quanto à educação, ela se levantava assim, aí sim ela se empoderava e cobrava com firmeza. Isso porque, mas nessa época, ela era escanteada pelo PT. O menino dos olhos do PT era o vereador Guilherme e ela era escanteada. Aí hoje, ela simplesmente passa pano para qualquer merda da gestão Sandro Ferigolo. Resultado, o Guilherme foi escanteado e a vereadora Marinara é a menininha dos olhos. E a gente enxerga um padrão. O Guilherme era o menino de ouro, ganhou de presente a lei das passagens escolares, que deu merda. Não conseguiram implantar. Hoje, a menininha dos olhos se tornou a vereadora Marinara, ganha de presente o projeto dos uniformes escolares. Que vamos torcer que seja implantado. Que não dê a mesma coisa que deu com as passagens estudantis. É um padrão que se repete. E continuo dizendo a mesma coisa. Primeiro, vereador não tem gênero. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser lobisomem, pode ser jacaré, pode ser aranha, pode ser o que for. Não tem gênero, não tem raça, não tem credo, só tem mau e bom trabalho. Só. Se resume a isso. Tá? E não tem nem nome. Hoje, por exemplo, quem é quem é o melhor vereador que nós temos na Casa Legislativa de Itaara? A vereadora Francieri. O melhor vereador? Sim, é um gênero. E vereador se estende a todos os gêneros. O vereador. Então,
Hoje, o melhor vereador da Casa Legislativa é uma vereadora, a vereadora Franciele. Quem está meio que pau a pau, vereador Jairo. Um homem e uma mulher. Os melhores vereadores da Casa Legislativa. E daí? Quando a vereadora Marinara, por exemplo, ela, no mesmo dia, lancei 2 recortes. Quando ela e o Guilherme falaram coisas boas, cobranças legítimas a respeito da saúde, saiu um recorte de vídeo com ela e o Guilherme em trajes de médico. Bonitos, engomadinhos. Disso não falou nada. Aí no mesmo dia, saiu o recorte da cagada que eles fizeram em não querer ouvir a população. Que daí eles estavam de legging, que segundo a vereadora não tem problema nenhum. Porque está nos olhos de quem vê a maldade. Aí é problema. Então, sair de médico, ai, tudo bem. Sair de que legging, que é uma crítica, ai, machiste! Então são pesos e medidas. Então como assim? Quer dizer que uma hora antes, que demora para preparar esses vídeos, uma hora antes eu sou do bem, uma hora depois eu sou do mal. Uma hora antes eu sou colega, outra hora depois eu sou machiste. Então vocês que estão batendo palminha, vocês que estão aplaudindo, o senhor Robertson Tati, então acorda pra vida, só posso dizer isso, acorda pra vida. Porque agora vocês podem só apoiar a militância, mas se vê que vocês estão no mesmo patamar de mimimi. Vocês não estão interessados no desenvolvimento da cidade. Ontem, enquanto o Miller estava se esgoelando no chão e fazendo mimimi, o que eu estava fazendo? Transmitindo a reunião, a audiência pública do REURB, que está lá no Facebook do Entre Linhas de Itaara e depois vai pro YouTube, assim que eu fizer ali a edição. Porque no YouTube, no Facebook ele apaga depois de 30 dias, então tem que subir pro YouTube. E tá lá, disponível para todos vocês, uma utilidade pública de extrema importância. Que segundo a dona do cartório falou, 70% das construções de Itaara são irregulares. Enquanto um faz mimimi, o outro tá lá. É diferença bem básica, ok? Então, basicamente é isso. Eu acho que não podia ficar sem resposta. Não preciso toda essa alteração. Agora o Miller tá ameaçando fazer macumba para me mandar para a terra do pé junto. Aí é com ele, vou fazer o quê? Se eu não tenho medo da Maria do Rosário, se eu não tenho medo da Marinara, se eu não tenho medo da Manuela Dávila, então eu não posso ter medo também do Miller Filho. Faz parte da função. Não tem como desempenhar esse trabalho se cagando nas calças. Ameaça física, já teve umas 2 ou 3 no Facebook. A boletim de ocorrência, só essa gestão teve 2. Processos, já teve do Rétio, já teve do Rogério de Paula, já teve da secretária hoje de assistência social, a Dama de Vermelho, a Luiziane. E assim vai. O vereador Ayrton já pediu para a cidade me expulsar da cidade. Já incentivou que fizessem panelaço na frente da minha casa. A minha comunidade já queria fazer panelaço na frente da minha casa. E ainda assim, ontem eu estava lá defendendo o interesse deles. E a vida que segue. Na boa, não preciso provar nada para ninguém, tá? Essa resposta é só, novamente, em benefício da população. Porque essas ações políticas que amanhã vão só ajudar a destruir a cidade, essas ações é que tem que ser combatidas. Não é o repórter ou a Malinara vir com uma ação contra o Rogério. O Rogério que se exploda.
O que eu falei pro Miller lá atrás serve para mim. Quando ele recebeu o BO. Miller recebeu o BO, exploda-se. O problema é que a mãe da criança recebeu o boletim de ocorrência. Nesse caso, o Rogério tá sendo alvo desses seres. Seres, né? Exploda-se o Rogério. Porque eu coloquei o nome, assim como eu falei pro Miller, se eu resolvi me tornar uma figura pública, exploda-se eu. O problema é que essas ações visam o malefício da cidade, porque aí a gente entra na última questão. Tudo isso, por que agora eu estou fazendo esse vídeo? Porque tudo isso é fogo de palha. Porque a gestão Sandro Ferigolo quer desviar as atenções das cagadas que eles fazem. Vocês podem ver, qualquer coisa a mais de cagada que eles fazem, aí vem toda uma legião que surge das hordas infernais para defender o Sandro Ferigolo. Agora, por uma questão simples do cara Dilmar ir lá no município de Quatro Irmãos e falar isso lá na frente de todos os vereadores da cidade de Quatro Irmãos, ele vem falar Quatro Irmãos, toda a legião, inclusive a vereadora Marinara, para pagar o pedágio, que não é de graça ser menina dos olhos do PT, custa. Então, para pagar o pedágio, aí todo mundo se levanta. Ai, eu sou uma professora, mas erros ortográficos, assim, o importante é combater a discriminação. E a mãe? Eu volto sempre no ponto da mãe. E a mãe que teve a filha convulsionando e está sendo processada pela secretária da gestão. Ainda não ouvi uma vírgula a respeito da vereadora. Então não é questão nem da militância nem de feminismo. Nem de femimimi. É vitimismo mesmo. E defesa ideológica da gestão. E não da mulher. Senão eu criticaria também a vereadora Francieri. Por que eu não critico a vereadora Francieri? Porque eu sou PL? Até hoje eu não tenho ficha de filiação. E sempre dei espaço para todos. Só não conversa comigo quem não quer. Todos eles têm meu telefone e eu tenho o telefone de todo mundo. Não conversa comigo quem não quer. E quem tem rabo preso. Aí não conversa comigo. E aí a gestão Fedrigolo, isso eu ouvi de apoiadores. Que se eles ousam fazer qualquer crítica à gestão Sandro Ferigolo, na hora eles recebem uma ligação de alguém da gestão. Seguinte, não pode ficar criticando o painho. Vamos moderar. Você tem que ir para a rede para elogiar. Não é nem para ficar quieto, você tem que ir para a rede para elogiar. E essa é a tática. E aí quando eles veem uma chance dessas, de desviar toda a atenção, porque ontem nós tivemos a reunião do REURB, que assim como pode ser muito benéfico para a população, também pode ser uma chance de ouro para beneficiar as imobiliárias da cidade e esquentar terreno frio. Pode ser bom para todos os lados. E o que eu vi ontem na reunião do REURB, o interesse é esquentar os terrenos irregulares das imobiliárias. Porque a população de Itaara não vai ser beneficiada nesse contexto que está hoje o projeto do REURB. E vamos falar disso? A vereadora estava lá? Não. Você tinha problemas em casa? Ok. Não me interessa. A vereadora não estava lá. Ponto. Estavam lá a vereadora Francieri, o vereador Jairo. O Jairo, pelo que eu sei, teve problemas particulares. A vereadora Francieri, o vereador Lermen e o vereador Edson Vasconcelos. Que, pelo menos, hoje está mais calminho. Pro Edson, vereadora Marinara, eu pedi só 2 comissões processantes, quando ele era presidente. Pedi 2 vezes a cassação dele. Ainda bem que ele não era mulher. Enfim, é isso. O Rogério está sendo alvo. Falem o que eu falo. Exploda-se. Fiquem atentos nas intenções e no que eles planejam para o futuro.
tá? Miller, toma juízo. Eu acho que valores não se negociam. E uma hora ou outra, os valores acabam batendo na porta. Eu acho isso, eu acredito nisso, pelo menos. E o que eu falei há 5, há 10, há 20 anos é a mesma coisa que eu falo hoje e mantenho. E é o que eu vou falar daqui a 30 anos. Se eu tiver por aqui, né? Como você diz, se é facinho não estar mais aqui, então. Mas seguimos o trecho. Abram os olhinhos e nos vemos na próxima.